Otávio, seguindo aqui em frente numa das nossas conversas, né, a gente tem falado muito sobre o fato do Ministério estar com um ministro interino. Nesse momento, não tem um ministro definitivo, não ser alguém da área da saúde. A gente contemporiza também, dizendo que no passado já se teve outros nomes que não são da saúde, mas que estavam cercados por gente da saúde, o caso de José Serra. O ministro não é da saúde, está colocando muita gente que não é da área da saúde no entorno dele, muita gente ligada, gente que vem das Forças Armadas. E, especificamente, o jornal Folha de São Paulo traz hoje uma informação sobre a nomeação de Zoser Hardman de Araújo para cargo especial do ministro. Não foi agora na interinidade de Pazuello, mas foi na época do Taixe. Ele chegou para ocupar esse cargo, ele é um advogado criminalista. Geralmente é um cargo de assessoria que é ocupado por advogados, mas geralmente advogados especializados em saúde pública e em tudo mais. Esse assessor é especializado em criminal, em direito criminal. E olha só, ele advogou para milicianos no Rio de Janeiro e para um ex-PM condenado pela morte da juíza Patrícia Scioli em 2011. Essa informação que o painel da Folha nos traz. Ele também teve como clientes o vereador cassado Cristiano Girão, que foi preso por acusação de envolvimento com a milícia de Gardênia Azul e perdeu seu mandato em 2010. Você deve saber do que se trata isso, Otávio. E também o Wallace Pires, chamado o Robocop. Além disso, ele foi também advogado do ex-banqueiro ítalo-brasileiro Salvatore Cacciola, que foi um dos protagonistas de um dos maiores escândalos financeiros do país. Essa pessoa foi indicada para o cargo de assessor especial do ministro da Saúde. Pois é, Júlia. A pergunta que tem que ser feita é o que o credencia para estar neste cargo? Essa que é a pergunta que deve ser feita, ou seja, um advogado criminalista, normalmente o advogado criminalista, ele defende, né, como diz assim, quando há uma acusação de crime. É raro você ver grandes criminalistas, você conversa com os advogados, grandes criminalistas, eles não se encaixam muito ali no serviço público. Por quê? Porque, ao contrário, eles vão defender quem no serviço público comete crimes. Então, o que a gente tem que entender aí, quais são os critérios, né? Quais são os critérios? O que a gente está vendo no Ministério da Saúde, infelizmente, são os técnicos indo embora, ou seja, já tiraram o colete, simbolicamente, o colete do SUS do Mandetta, virou o terno e gravata do Tais, quer dizer, a mudança ali do técnico que está na ponta para o consultor. Agora nós temos a farda verde-oliva e num cargo jurídico ali nós temos um criminalista. Não faz muito sentido se você procurar ali no serviço público. Sim, lógico que advogados devem ocupar cargos, não tem problema nenhum, é até bom que ocupem cargos, mas não com essa experiência, né? Então, porque você ser um advogado ali que tem entre seus clientes PMs acusados de formar milícias, ok, você está ali cumprindo o seu papel de advogado. A pergunta que se deve fazer não é nem assim, quem você defendeu, ok, ele está no direito dele, é assim, mas neste ramo, o que o credencia para entender e ajudar o Ministério da Saúde? Essa que é a grande questão, porque o criminalista, ele é muito bom no tribunal do júri, ele é muito bom ali para defender quem cometeu crime, seja ele miliciano, seja ele um inocente, seja ele quem for, ou um mau gestor público, talvez acusado de crime. Agora, experiência para entender a máquina pública realmente não é muito raro, é muito raro. Você também ouve muito criminalista, tem muitas fontes nessa área e dificilmente um criminalista vai para essa área. Então a pergunta que eu faço é assim, o que ao longo de sua trajetória, ele também defendeu aqui prefeitos acusados também de crimes, enfim, o que essa experiência o credencia para estar no Ministério da Saúde? Né? É a mesma coisa que perguntar por que está lá. Bom, o jornal procurou o Ministério da Saúde, o ministro interino Pazuello, o ex-ministro Tais, procurou também um advogado que foi indicado para assessor do Ministério, mas ninguém soube responder para a coluna Painel a razão da nomeação dele para esse cargo.
Pois é, esse comentário que eu falei, eu só não citei a palavra-chave, que é meritocracia, né? Um governo que foi eleito batendo na tecla da meritocracia, de que não haveria o quem indicou, né? Não haveria indicação política, a gente está falando de meritocracia. Então, quando eu digo que ok, advogado defende mesmo pessoas acusadas de crime. Isso aí não há problema algum. No currículo dele, tem muitos milicianos, que é algo que na advocacia criminal vai acontecendo. Você defende um, outro recomenda para outro, você vai ficando ali com uma boa fama entre os acusados desse crime, vira quase uma especialidade. Mas falando em meritocracia, o que este trabalho, por exemplo, de fazer o tribunal de júri, de atuar ali junto aos policiais acusados de matar Patrícia Scioli, o que tem de administração pública para o credenciar a estar no cargo hoje? Falando em meritocracia, essa é a questão, Júlia.